Olá, amores do nono ano. Eu sou a professora Maria da Conceição, professora da disciplina de ciência. Estou aqui para mais uma aula remota. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo do terceiro período e vamos tratar sobre o capítulo 4. O capítulo 4, ele traz como tema, genética. Nós vamos passar a estudar, genética, pessoal. E para início de conversa, eu preciso aprender algumas características, ou particularidades da genética. Lógico que a gente não vai começar já falando de Mendel e as transições, os cruzamentos, não. A gente vai começar com os termos próprios, uma pequena introdução, tá certo? Por quê? Porque a hereditariedade, que é o ramo que estuda a genética, é bem complexo, certo? E a habilidade que nós queremos desenvolver é a habilidade 8 do ensino de ciências do nono ano para o ensino fundamental, que é associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. A página do livro de vocês traz essa imagem aí, ó, uma imagem bem diversa, onde diz assim, somos todos iguais, somos todos seres humanos e temos todos os mesmos direitos e deveres, independente de qualquer situação. Mesmo assim, não somos iguais na aparência física. Veja as imagens a seguir e compare a fisionomia das pessoas. Aí vocês podem ver que tem fisionomia de vários aspectos e formas. São imagens de pessoas comuns do dia a dia, assim como nós vemos na nossa comunidade, pessoas de vários tipos de cabelo, vários tipos de tom de pele, vários tipos de formatos de corpo, de rosto, tamanho, não é isso? E diversos estudos comprovam que essa semelhança genética entre as pessoas de diferentes regiões é uma forte evidência de que não existem raças na espécie humana, muito menos raças puras. Pensamento que nos levou até a guerras. Você já ouviu as expressões irmã por parte de mãe, irmã por parte de pai ou outras semelhantes? Pois é, de certa forma, toda a humanidade tem parentesco por parte de DNA. Como surgiu a genética? De onde surgiu a genética, pessoal? Principalmente, você já parou para pensar, que porque geralmente somos parecidos com as pessoas da nossa família, principalmente com nossos pais ou mesmo com nossos avós? Essas questões são explicadas pela hereditariedade, que é estudada pela genética, uma área das ciências biológicas. A hereditariedade consiste na transmissão de características de uma geração para outra, isto é, dos pais para os seus descendentes. As características se manifestam principalmente em função de informações codificadas pelo DNA. Certo? E o que é o DNA? O DNA é uma molécula que forma todo o nosso corpo, pessoal. É o chamado ácido desoxirribonucleico. Como foi que surgiu a genética? Bem, a genética surgiu de estudos. Como assim, tia? Bem, um estudioso chamado Mendel, era um monge, ele vivia lá num mosteiro, resolveu plantar ervilhas e começou a observar as características nas ervilhas. Com isso, ele foi fazendo suas anotações, e os trabalhos dele não foram reconhecidos pela comunidade científica da época. Como assim? Exatamente, ele fez todo o trabalho, detalhou toda a observação que ele fez e os cientistas não aceitaram. Não era costume aliar raciocínio matemático e estatístico a assuntos da biologia. E ele fez uma junção das estatísticas, matemáticas com a observação da cultura de ervilhas. Daí o povo não quis, os matemáticos não aceitaram essa junção dos dois, Não havia conhecimento suficiente a respeito das células e não se conheciam os genes. Viram quantas palavras novas aí, ó? Genética, hereditariedade, genes, biologia. Muitas palavras, Avanço dos estudos das células, dos microscópios e a descoberta dos cromossomos possibilitaram o surgimento da genética. Os chamados fatores de Mendel são os genes e eles estão nos cromossomos. DNA, cromossomos, genes e alelos. Vamos especificar cada um. O nosso organismo ele é formado por células, como todos vocês já sabem. E essas células, elas têm características especiais.
que são passados de geração em geração pelas moléculas do DNA. Dentro da célula, há uma parte chamada núcleo, que é onde carrega, né, essas informações genéticas no DNA. O DNA é composto por genes, que por sua vez possuem cromossomos. Vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos a célula, o núcleo, aí nós temos, o cromossomo, várias ligações, uma dupla hélice, vários genes, que são essas fitas aqui, ó, uma fita para cá, outra fita para cá, que é enroladinha, e o DNA, que é essa fitazinha azul. O gene é o que está entre uma voltinha e a outra voltinha. Certo? Vamos lá. Nos organismos eucariotes, a transmissão de informações genéticas é coordenada pelo núcleo das células, onde se encontra o material genético. Cada uma das diferentes versões de um gene que estão pareadas em cromossomos homólogos quer dizer iguais, é chamado de alelo. O núcleo das células eucarióticas apresenta DNA, ácido desoxirribonucleico, como material genético, que está compactado e bastante condensado, formando os cromossomos. Compactado quer dizer unido, certo? Gene é um trecho de DNA, com informação para a produção de uma proteína. A variabilidade genética. Tia, lá na primeira página, tia mostrou um monte de gente, todo mundo ser humano, mas todo mundo diferente. Isso é a chamada variabilidade genética. A reprodução sexuada é responsável pela variabilidade genética, já que na formação dos zigotos são combinados pares de cromossomos paternos e maternos. Cada célula reprodutiva é formada por 23 pares de cromossomos, certo? Onde, juntando os dois, vocês vão ver, ó, espermatozoide 23, ovócito 23. 23 mais 23, 46, que é a célula do zigoto. Sofrem multiplicações chamadas mitoses e geram um novo ser humano com 46 novos cromossomos. Certo? Bem, depois de ver tudo isso, né, e prestar atenção, nós vamos fazer algumas atividades que eu vou deixar lá no grupo. Um cheiro e até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos tratar sobre os estudos de Mendel e a primeira lei da hereditariedade, ok?